Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História, com os dois que já conhece, Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há pouco mais de um mês, nós falámos aqui das razões pelas quais o Canadá não fazia parte dos Estados Unidos e descobrimos que não foi por falta de vontade. Vários combates ocorreram entre franceses e britânicos no início da segunda metade do século XVIII, durante a chamada Guerra Franco-Indígena, ainda antes da independência dos Estados Unidos. E essa guerra é vista como uma extensão no palco americano da Guerra dos Sete Anos, que opôs, entre outras potências, os impérios francês e britânico, mas ela teve as suas próprias especificidades, a começar pelo vasto envolvimento de tribos índias nesse conflito. Ora, foi há 200 anos, a 9 de fevereiro de 1826, que foi publicado um dos romances mais influentes da literatura americana e que se passa precisamente nesse período. O Último dos Moicanos, escrito por James Fenimore Cooper, mas que muitos conhecerão, sobretudo, da adaptação ao cinema de Michael Mann em 1992, um filme duro, violento, mas também muito romântico, protagonizado por Daniel Day-Lewis e Madeleine Stowe. A ação de Último dos Moicanos decorre em 1757 e é baseada em factos reais, como a tomada do Forte William Henry e o massacre de civis que se lhe seguiu por parte de tribos índias aliadas aos franceses. O romance e o filme colocam a tónica no desaparecimento de certas tribos índias, como os moicanos, do título, originárias da zona leste dos Estados Unidos, muitos anos antes dos conflitos com os índios das pradarias que conhecemos de inúmeros westerns. A boa notícia é que os moicanos não desapareceram propriamente, ao contrário do que é sugerido no filme. A má notícia é que a sua língua e boa parte da sua cultura realmente desapareceram. E eu tenho várias perguntas para ti, Rui. Que índios eram estes, retratados no romance de James Fenimore Cooper? O que é que os distinguia dos índios das pradarias, como os Comanches, os Sioux, os Apaches, que vemos nos filmes de cowboys? E porquê é que se envolveram numa guerra que parecia não ser a sua? Ou era a sua guerra também? Era também a sua guerra, como vamos ver. Bem, nós vamos chamar índios aos primeiros colonizadores da América. A colonização da América pelos seres humanos fez-se em duas fases. Houve uma primeira fase que foi protagonizada por caçadores, provavelmente, que vieram da Ásia, ainda por terra, e que entraram na América há cerca de 10 mil anos. E depois há uma segunda fase em que os colonizadores chegam por mar, há cerca de 500 anos, a partir da Europa. E nessa segunda fase de colonizadores há quem esteja convencido que não que chegou à América, mas que chegou à Índia, como o Cristóvão Colombo, em 1492. Aliás, acho que nunca ninguém conseguiu convencê-lo do contrário. E começa a chamar índios, isto é, aos primeiros colonizadores das Américas. Sim. E nós vamos chamar-lhes índios apenas por essa hoje em dia parece razão que já tradicional. Não é a formulação mais correta. Sim, fala-se dos primeiros habitantes, dos indígenas, nativos, enfim, fala-se de muita coisa, mas de facto é. Não queremos ofender ninguém, mas ficam índios. E depois vamos fazer uma distinção, porque é importante para compreender esta história e para compreender o romance do James Fenimore Cooper, uma distinção entre as populações das Américas. Uma distinção importante, porque na América Central, naquilo que é hoje o México, nos Andes, naquilo que é hoje o Peru, as populações índias são muito numerosas. Há estimativas para o princípio do século XVI de 20 milhões, talvez exageradas. Há uma tendência para exagerar, alguns historiadores para exagerarem. Mas era muita gente. Mas era muita gente. Era muita gente, e no caso do México e no Peru estão integradas em impérios com grandes cidades, grandes construções de pedra, como o Império dos Incas no Peru, o Império dos Aztecas no México, exploram minas de metais preciosos. É isso que, aliás, vai atrair os chamados conquistadores espanhóis no princípio do século XVI. Ora bem, isto é a situação na América Central, nos Andes, o atual México, atual Peru.
nos territórios que correspondem atualmente ao Brasil e à Argentina na América do Sul, e aos Estados Unidos e ao Canadá na América do Norte, a situação não é nada semelhante. A população é muito menor, as populações são muito menores. Por exemplo, na América do Norte, imagina-se, no princípio do século XVI talvez houvesse 1 milhão de habitantes, talvez. Isto é, não temos também, mais uma vez, há gente que exagera muito as estimativas, há outros que fazem estimativas mais baixas. As estimativas são feitas a partir ou da arqueologia ou de fontes europeias, isto é, de contactos, relatos europeus que dizem havia tantas aldeias ali, cada aldeia tinha X pessoas, e depois os historiadores fazem uns cálculos para imaginar o que é que seria. Portanto, há quem diga que possa ter cerca de 1 milhão, a América do Norte pudesse ter 1 milhão de habitantes no princípio do século XVI, quando os europeus começaram a chegar. E estão organizados em tribos, muitas delas nómadas, relativamente pequenas tribos, relativamente pequenas. Portanto, não há os impérios do México e do Peru, embora nós sabemos, pela arqueologia, que na América do Norte também tinha havido grandes cidades, portanto, em princípio, grandes impérios, por exemplo, no Vale do Mississippi, baseado na cultura do milho. O que acontece é que quando os europeus chegaram à América do Norte, esses impérios, essas grandes cidades já se tinham extinto e estavam já entregues à natureza, já não existiam. Um pouco como os maias, por exemplo, também na América Central, que também se tinham extinto. Mas as razões por isso em pedra? Não, são aquilo que restou são construções, são pirâmides feitos com sol, quer dizer, mas pirâmides com grandes dimensões neste Vale do Mississippi. E muitas delas, quer dizer, a perceber-se que é uma zona grande de implantação. As razões pelas quais se extinguiram, enfim, os historiadores discutem entre si. Estes índios da América do Norte, e agora estamos a falar sobretudo dos índios da América do Norte, da costa atlântica, isto é, a leste dos Appalachians, ou Appalachia, as montanhas, há várias maneiras de pronunciar, e a leste do rio Mississippi, portanto, na costa atlântica, do Canadá e do atual Canadá e do atual Estados Unidos, essas populações de índios têm grandes limitações perante os europeus. Primeiro, por exemplo, na domesticação de animais. Não têm cavalos, não têm vacas, não têm ovelhas, não têm porcos, não têm cabras. Deixa recordar isso, porque isto faz sempre muito sucesso, sobretudo entre as crianças mais novas. Enfim, hoje em dia os filmes de cowboy já não são tão populares, mas nós vemos os índios ali a cavalo e os melhores cavaleiros, mas é bom recordar que o cavalo foi trazido pelos europeus. Foi trazido pelos europeus e adotado, por exemplo, pelos índios na América do Norte, sobretudo no século XVIII. Certo. Já. Depois dos cavalos se terem tornado também selvagens, como aconteceu na Argentina e aconteceu na América do Norte. Mas o número reduzido de animais domesticados limita também o tipo de agricultura que eles podem fazer. Isto é, a falta de estrume, a falta de animais de tração, a maior parte da proteína animal que eles consomem é obtida pela caça e pela pesca, portanto é o verdadeiro complemento. A sua agricultura é uma agricultura itinerante, portanto eles desbravam um terreno, cultivam ali milho durante um par de anos, 2 anos, e depois, quando sentem que as terras estão esgotadas, passam para um outro terreno, que fazem uma queimada e voltam a plantar. Chamarias nómadas a isso? Não é bem um nomadismo? Não, este é um semi-nomadismo. É mais agricultura itinerante, quer dizer, isto é, não são exatamente, já vamos falar de índios totalmente nómadas, como são os das pradarias. Não são, mas são essa limitação limitava também a população, é isso? Limita os recursos, por exemplo, as fontes indicam que durante o inverno eles têm muito poucos recursos e isto mantém obviamente os números da população baixos. Claro. Quer dizer, por esta falta de recursos. Sim. Depois tem uma metalurgia muito primitiva, portanto eles já usam metais, mas de uma maneira muito limitada. Usam o cobre, mas portanto, sem fundição, usando tal como o encontram e depois através vão moldando até obterem os instrumentos que querem, mas quer dizer, portanto é um uso muito limitado dos metais. E depois também são tribos muito variadas, portanto não é a mesma população, são populações que falam línguas diferentes, que têm polos de identidade diferentes, com nomes muito diferentes e que estão
aparentemente em guerra constante umas com as outras, em grandes conflitos uns com os outros. E conflitos extraordinariamente violentos. Portanto, o costume, aparentemente, é os vencedores numa guerra matarem todos os homens dos vencidos e ficarem com as mulheres e levarem as mulheres. Portanto, enfim, é uma prática de extermínio dos guerreiros do outro lado. E isto, quando eu digo isto começa-se a perceber a possibilidade de penetração europeia nesta região, quer dizer, isto é, a maneira como os europeus entram aqui. Nós sabemos que os franceses vão instalar no Rio São Lourenço, no Canadá, os ingleses começam-se a instalar na costa leste, e o impacto deles é muito grande. É muito grande porque, primeiro, por aquilo que temos de designar uma superioridade tecnológica. Eles vão introduzir cavalos, vão introduzir metais, armas de fogo, que são muito úteis para os índios adotam estas inovações rapidamente, porque é muito útil, quer para a caça, quer para as guerras, claro. Aqueles dedicam. Os europeus também trazem comércio, por exemplo, no caso do Canadá, as peles, e portanto os índios de repente têm com quem trocar as peles e obter recursos, alimentos, bebidas alcoólicas, que também adotam, costume de consumo que também adotam, e depois são sujeitos também à missionação. Eles inicialmente recebem os missionários como se os missionários fossem feiticeiros, e os missionários também têm capacidades que os espantam, capacidades de prever se vai chover ou não vai chover. Eles atribuem isso a um poder sobrenatural. A maior parte dos missionários, por exemplo, os jesuítas, são pura e simplesmente têm educação científica, percebem determinadas coisas, mas com isso impressionam também estas populações. E, portanto, temos rapidamente estes índios da costa leste integrados em esquemas de alianças com os colonos europeus, e muito dependentes deles para obter armas, para obter recursos, para fazer guerras. E, aliás, isso nota-se no século XVII e XVIII, à medida que vão entrando em contacto com os colonos europeus, nota-se que os modos de vida deles vão mudando. Quer dizer, eles estão já a mudar, estão a adotar aquelas tecnologias, aqueles contactos. E depois há além desta superioridade, vamos dizer, tecnológica, há uma superioridade demográfica dos colonos europeus. Ao contrário do que se possa imaginar, é que as vagas de imigração europeia são muito grandes, sobretudo no século XVIII, ao mesmo tempo que os índios, devido às doenças europeias para as quais eles não têm defesas, como a varíola, os números dos índios vão diminuindo e os números dos europeus vão aumentando na América do Norte. Por volta de 1750, na costa leste da América do Norte, portanto, a leste dos Montes Appalachians, já há mais europeus do que índios. Calcula-se que haja 1 milhão de europeus a viver nas colónias inglesas. Não são todos ingleses, já há holandeses, já há alemães, quer dizer, mas vamos chamar, portanto, nas colónias, nas 13 colónias inglesas. Há 100 mil franceses naquilo que é o Canadá, e talvez haja para aí o quê? 100 mil índios, quer dizer. Isto é, já são uma minoria comparado com a quantidade enorme de europeus que lá estão. Portanto, desde cedo que os índios estão a ser enquadrados pela população europeia e depois pelos governos europeus que apoiam essa população. No caso da América do Norte, sobretudo a França e a Inglaterra, embora a Espanha também tenha ainda importância no sul, nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, que ainda é uma colónia espanhola. E os colonos europeus entram rapidamente em choque com os índios, porque avançam para o interior, para o oeste, em busca de terras, num movimento que, aliás, vai durar até ao fim do século XIX. Os governos, tanto o governo inglês como o governo francês, vão acompanhando os colonos, vão pondo fortes com guarnições militares em áreas cada vez mais interiores, mas curiosamente a política do governo inglês e do governo francês é proteger os índios. Aliás, tal como aos missionários. Mas havia choques com os índios, não é? Sim, mas eles protegem os índios contra os colonos. Isto é, tomam constantemente, ou tomam muito frequentemente
o Partido dos Índios contra o Partido dos Colonos. Isto Portanto, é, dizendo que os colonos... Está ao lado dos índios... não é bem isso, não é bem assim. Enfim. É, por exemplo, não deixar os colonos começam-se a queixar que estão a ser atacados por índios em determinada zona e eles, às vezes, a resposta é não vão para aquela zona. Quer dizer, aquela é uma zona dos índios, saiam dali. E eles protestam imenso, porque é que é isto, porque é que não podemos fazer isso. Os governos também limitam aquilo que os europeus, os colonos europeus, podem fazer com os índios. Por exemplo, o governo inglês, em 1672, proíbe completamente a escravização dos índios. Os índios não podem ser escravizados. Embora haja escravatura entre os índios fazem-se escravos uns aos outros. Os europeus não podem ter escravos índios. Qual era o argumento? O argumento aqui é um pouco o argumento da missão. Da missão. Não, estas populações são populações que nós temos de proteger. São populações inocentes, são populações que devem ser convertidas ao nosso modo de vida e não devem ser abusadas. E estão a converter. São populações que são capazes de se converter. Havia um interesse dos governos europeus em não maltratar os índios, é isso? Qual era em proteger os índios. É um interesse duplo. Por um lado, eles não querem conflitos que os obrigassem depois a ter de proteger os colonos. Isto é, enviar tropas para a América para proteger os colonos. Isso é despesa. Certo. Não querem fazer despesa, como era natural. E depois eles contam com os índios para as guerras contra as outras potências europeias. Isto é, tanto franceses como ingleses, na América do Norte, estabelecem alianças com tribos índias para complementar as suas forças militares. Os índios são guerreiros que, obviamente, têm vantagem em territórios que eles conhecem melhor do que os europeus e, portanto, é extremamente útil tê-los como aliados e não como adversários. E, por isso, a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra na Europa, dura entre 1756 e 1763, é também uma guerra na América onde é conhecida por The French and Indian War, isto é a guerra dos franceses e dos índios, é assim que os americanos lhe chamam, e uma das grandes vantagens dos ingleses é contarem com alianças índias muito grandes, os franceses também têm, com alianças de tribos índias poderosas que lhes permitem fazer a guerra, complementar a guerra. Tu fizeste referência ao episódio histórico que o James Fenimore Cooper usa para o último dos Mohicanos, que é o massacre da guarnição inglesa do Fort William Henry em 1757. William Henry fica no atual estado de Nova Iorque. Quer dizer, estamos a falar de coisas que estão a passar-se em 1757 ainda em Nova Iorque. Eles, portanto, a guarnição, o forte inglês foi atacado por uma força francesa. Essa força francesa consegue convencer os ingleses a renderem-se no sentido de retirarem-se, com garantias que não vão ser atacados, só que essa força francesa é uma força mista, é composta de tropas regulares francesas, cerca de 3.000 homens, é composta de milícias coloniais do Canadá, portanto franceses no Canadá, outros 3.000 homens, e depois é composto de 2.000 aliados índios. E esses 2.000 aliados índios vieram com os franceses com uma promessa, que era de obterem glória, isto é, scalps, poderem cortar os scalpos dos mortos e obterem saque, isto é, saquear, e poderem saquear. E aquilo que são confrontados no Fort William Henry é que os comandantes franceses garantem aos ingleses que não vão ser saqueados e que não vão ser assassinados. E, portanto, o que acontece é que quando as tropas e os civis ingleses, baseados nesta promessa, estão a sair do forte, são atacados pelos aliados índios dos franceses. Os números dos mortos variam imenso. Há cerca de 2.500 ingleses, militares e civis. A ideia era que todos tinham sido mortos pelos índios. Agora acha-se que não foram mortos mais do que 200. A maior parte dos casos, os índios capturaram-nos, foi como reféns para depois poderem vendê-los e trocá-los por resgates. E os franceses, nessa altura, curiosamente, e porque é que explicam a sua incapacidade de controlar os aliados
os índios. Eles dizem, mas nós não tivemos culpa, não fomos capazes de os controlar. Mas, enfim, há quem diga que os franceses não quiseram absolutamente nada controlá-los. E estes índios que estão aliados aos franceses não são iguais aos índios que estão aliados aos ingleses. Portanto, há vários grupos linguísticos e culturais. Portanto, eles têm uma cultura comum, não é? Aquela cultura, sobretudo religiosa, a cultura dos espíritos, do xamanismo, portanto, os feiticeiros. Isso é mais ou menos comum, mas depois fazem grupos linguístico-culturais diferentes, como os Iroquois, ou os iroqueses, em português, que estão do lado dos ingleses, ou os Huron, que estão do lado dos franceses, ou depois, por exemplo, os moicanos são Algonquin, penso que é assim que se pronuncia, portanto, um outro grupo linguístico. Estes, por exemplo, estes iroqueses que vivem no atual estado de Nova Iorque e da Pensilvânia, portanto, enfim, nas zonas mais urbanizadas e industrializadas hoje dos Estados Unidos, mas nesta altura eram ainda grandes florestas. Eles vivem lá e são bastante sedentários, portanto, são praticantes dessa agricultura itinerante de milho, também uma batata que já tinha vindo do Peru, tabaco, que é o que eles cultivam, e depois fazem também, enfim, praticam também a pesca e a caça e sobretudo até a pesca. Portanto, estes índios da Costa Leste são muito diferentes dos índios das pradarias. Até porque vivem em ambientes muito diferentes. Portanto, nós estamos a falar dos índios da Costa Leste que vivem em florestas, são mais numerosos, dedicam-se à agricultura. Os índios das pradarias, isto é, das grandes planícies do meio dos atuais Estados Unidos, entre o Mississippi e as montanhas rochosas, esses índios das pradarias são sobretudo caçadores nómadas, são menos numerosos, eles seguem as grandes manadas de bisontes. Por exemplo, os Sioux, em 1805, seriam cerca de 8.500, quer dizer, são pequenos, são pequenos grupos que adotaram o cavalo no século XVIII, falam também línguas diferentes dos da costa leste, e o seu momento de contacto mais intenso e também mais conflituoso com os colonos europeus é muito mais tardio, enquanto estes índios da costa leste desde o século XVII, alguns desde o século XVI, mas desde o século XVII, XVIII, que estão enquadrados quase pelos colonos europeus, estes outros índios das pradarias entram em choque com eles já em meados do século XIX. Portanto, os índios das pradarias são os índios dos westerns, é aqueles que nós vemos nos filmes dos cowboys, mas houve também, antes dos westerns, uma literatura sobre os índios da costa leste, e é uma literatura que assenta em dois conceitos de índio, que está no livro do Fenimore Cooper. Por um lado, o selvagem, portanto, a ideia do selvagem, isto é o monstruoso, o índio que é uma peste, que é a visão dos colonos, isto é, aquele que ataca às quintas, que ataca os europeus, que está sempre em guerra e que na guerra pratica aqueles atos terríveis, como tirar o escalpo aos mortos. Portanto, há esse lado selvagem. E depois há o outro lado, há uma outra imagem do índio que é o bom selvagem, quer dizer, que é o bom selvagem, que é duas coisas, que é feito de duas coisas. Quer dizer, por um lado é a ideia do índio como uma humanidade inocente, pura, próxima da natureza, que é a visão que muitos missionários europeus, protestantes e católicos têm dos índios. E muitos destes missionários vão para a América muito descontentes da Europa. Eles na Europa acham que o cristianismo está corrompido, a cristandade europeia está corrompida e julgam que ali vão poder fazer com os índios uma nova cristandade. Precisamente com pessoas que ainda não estão corrompidas, que ainda vivem em harmonia com a natureza e que, portanto, podem tornar-se muito melhores cristãos do que aqueles que são os cristãos europeus. Portanto, isso é uma visão. E depois há uma outra visão deste, que é um lado também do bom selvagem, que é, por exemplo, a visão extraordinariamente interessante de um padre jesuíta francês, o padre Joseph-François Lafitau, que em 1724 ele vive entre os iroqueses, portanto, e começa a ideia que ele começa a fazer deles é uma transposição erudita. Portanto, ele tinha estudado, obviamente, a antiguidade grega e romana, sobretudo a grega, tinha lido muito Homero, a Ilíada,
e ele convence que entre os iroqueses ele está basicamente entre os guerreiros de Homero. Quer dizer, que os guerreiros de Homero devem ter sido como eles. E, portanto, que eles são guerreiros gregos antigos, quer dizer, nobres, generosos, destemidos, como o Ulisses, como o Heitor, como o Aquiles, quer dizer, e de repente sente-se a viver ali entre a antiguidade clássica, Bem, as aventuras os moicanos no livro do Fenimore Cooper são um pouco isso. Em 1826, no romance do Fenimore Cooper, nós temos todas esta espécie de índios. Temos os índios maus e bárbaros, que são os hurons, aliados aos franceses, são maus, velhacos, fazem mal. E depois temos os índios bons e nobres, que são os moicanos, aliados aos ingleses, que são o exemplo desta humanidade elevada. Agora, o que é curioso neste livro do Fenimore Cooper, publicado em 1826, é que ele está a falar de coisas que aconteceram não apenas antes de ele ter vivido, portanto, ele tem 36 anos, está a falar de uma coisa que tinha acontecido 70 anos antes, em 1757, mas na América de 1826, esses 70 anos equivaliam quase para aí a uns 700 anos em termos de história europeia. No sentido que muita coisa tinha acontecido? Não, tudo tinha mudado, quer dizer, basicamente. Só para dar uma ideia dessas mudanças, em 1750, quando se passam a história do último dos moicanos, havia 1 milhão de europeus na América do Norte. Em 1826, quando o Fenimore Cooper publica o livro, há 13 milhões. Em 1750, Nova Iorque tinha 10 mil habitantes. Em 1826 tem 202 mil habitantes. Portanto, são coisas completamente diferentes. A maior parte dos leitores americanos... A maior parte dos leitores americanos do James Fenimore Cooper vivem em cidades, numa sociedade que no norte dos Estados Unidos está a industrializar-se rapidamente. E numa sociedade onde já é raro ver-se um índio, quer dizer, é muito raro. Isto é, a oeste dos Montes Appalachian já quase não há índios. Talvez haja para aí 30 mil, entre os 13 milhões de europeus. Portanto, uma pequeníssima e o que é que minoria. Eles basicamente estão a ser expulsos desta... Não há reservas ali. Não há reservas, mas estão a ser atirados fora das reservas que até então tinham, porque o governo americano, desde os anos 1810, está a confrontar os índios, mesmo nas suas reservas, mesmo naqueles territórios que lhes tinham sido reconhecidos como pertencendo-lhes, está-os a confrontar com uma escolha. E a escolha é, ou tornam-se lavradores individuais, como os europeus, e nesse caso até obtêm terras e podem se estabelecer com a sua família, ou querem manter-se, viver como índios, de acordo com a tradição, isto é, com tribos, viver nas suas aldeias, e nesse caso não há lugar para eles, aí. Têm de ir para o oeste do Mississippi. Isto é, têm de passar as montanhas e ir para o outro lado do rio Mississippi. Estamos a falar de milhares de quilómetros. Portanto, eles e nesse caso são forçados a vender as terras, recebem umas indemnizações e depois vêm umas colunas de tropas e conduzem aquelas, 3, 4 mil pessoas, levando toda a gente para reservas a oeste do Mississippi, onde depois, mais tarde, também viram ser expulsos ainda para mais longe. Portanto, por exemplo, uma parte destes índios da costa leste, hoje em dia os seus descendentes vivem todos no oeste americano, quer dizer, isto é, por exemplo, os descendentes dos moicanos, que são uma tribo que vivia no estado de Nova Iorque, está no estado do Wisconsin, quer dizer, isto é, foi afastada para lá, eles aliás até querem ser ressarcidos disso e obter território, e obter terras do estado de Nova Iorque, dizem que querem regressar àquele que era as suas terras ancestrais. Portanto, o que lhes está a acontecer quando o último dos moicanos é publicado em 1826 é que estes índios, pelo menos, são muito pouco numerosos. Portanto, a probabilidade de um europeu visitar Nova Iorque e andar no estado e ver um índio é rara, quer dizer, é muito rara. Aqueles que estão a ficar, muitos deles já estão completamente europeizados, e aqueles que não se querem europeizar e querem continuar a viver como tribos, como nações, como é assim que os americanos lhes chamam,
nações, não há lugar para eles ali a leste dos Appalachian e do Mississippi, não há lugar para eles, têm de ir para longe. A história do Cooper, do Fenimore Cooper, é também interessante, porque ele não é um homem da fronteira. Ele nasceu no estado de Nova Iorque, numa família rica, estudou na Universidade de Yale, a sua experiência de aventuras é na Marinha de Guerra Americana, portanto não é propriamente lá no Oeste. Quase não tinha contactos nenhuns com índios. A irmã dele diz mesmo, ele provavelmente nunca tinha, antes de escrever, se calhar nunca tinha visto um índio. Ele inicialmente, quando pensou, ele primeiro quer fazer uma carreira na Marinha e depois não consegue fazer a carreira na Marinha e começa a escrever. E ele inicialmente começa a escrever novelas, vejam isto, situadas em Inglaterra, como a Jane Austen. A Jane Austen tinha sido um grande sucesso, então ele começa a imitar a Jane Austen. Mas obviamente não tem grande sucesso, porque as pessoas preferem o original a um americano qualquer que está a tentar escrever romances sobre famílias inglesas a viver em Inglaterra. Portanto, ele percebeu que não era por aí, e percebeu que haveria talvez uma literatura sobre a fronteira americana que poderia usar. E para isso o que é que ele faz? Ele usa os relatos dos missionários sobre os costumes dos índios, os relatos dos missionários do século XVII e XVIII, e diz, a irmã conta, vai a Washington e Nova Iorque ver delegações de índios que de vez em quando vão lá visitar as autoridades, o governo americano, e portanto ele vai lá ver como é que são os índios. Portanto, isto dá a ideia do desespero do homem, quer dizer, encontrar índios na América. Mas o que é que ele faz? O que é que ele faz verdadeiramente? O que é o último dos moicanos? O último dos moicanos, basicamente, é um romance romântico medieval. Isto é como os romances românticos desta época, sob a Idade Média, transposto para a América do tempo da colonização. Aliás, ele em França é conhecido, o James Fenimore Cooper, pelo Walter Scott dos Selvagens. Quer dizer, portanto, ele usa, enquanto o Walter Scott faz romances com cavaleiros aristocratas da Idade Média, em castelos, ou com guerreiros dos clãs escoceses das montanhas, o Cooper agarra nisso tudo e faz, em vez de cavaleiros aristocratas medievais a viver em castelos, tem guerreiros índios a viver em florestas. Mas basicamente a ideia dele é muito parecida. Portanto, até mesmo a ideia do último dos moicanos é uma ideia muito romântica desta época. Portanto, é a ideia de o último representante de uma raça em extinção, que é uma ideia que corresponde mais ou menos às duas coisas. Claro, corresponde a uma experiência talvez concreta, a percepção dos americanos da costa leste de que os índios estão a acabar no território que está a ser colonizado por eles, mas corresponde também à mitologia romântica na Europa, no princípio do século XIX, que julga que o tempo da aristocracia, o tempo da religião, a presença da natureza e da natureza selvagem está a acabar sob o impacto do comércio, da indústria, da ciência, e, portanto, tanto os europeus como os americanos estão fascinados por esta ideia dos últimos representantes de um modo de vida que está a acabar, como é os nobres na Europa, ou os índios nos Estados Unidos, e também os homens da fronteira, como é o principal herói do último dos moicanos, o Natty, que é o homem da fronteira, e que também é uma espécie que está a acabar, quer dizer, porque a fronteira está a acabar. Portanto, o sucesso do livro é gigantesco. É a novela americana mais lida no século XIX. É traduzida em todas as línguas da Europa. É extremamente popular na Alemanha, por exemplo. Torna-se um dos livros mais lidos na Alemanha do século XIX. É traduzido em todas as línguas. Em português também é traduzido. É de tal ordem o sucesso é grande na Europa que Cooper, em 1826, decide mudar-se para a Europa, vai viver para Paris. Portanto, enfim, é ali que está o seu grande público, as pessoas fascinadas, e depois o livro vai ser adaptado ao cinema muitas vezes durante o século XX, adaptado também à televisão, a uma série da BBC de 1971, que eu lembro-me
de ver. E uma última nota Mas é que... todos conhecem o filme do Michael Mann. É, do Michael Mann, mas a série da BBC que eu me lembro de ter visto parecia-me extraordinariamente boa, era muito impressionante. Uma última nota é que, como tu disseste, não é o último dos moicanos. Os moicanos ainda são uns 1500 hoje, vivem na tal reserva no Wisconsin, já não falam a língua, mas não acabaram, mas de alguma maneira o tempo deles acabou, porque hoje, aparentemente, a reserva do Wisconsin é mantida sobretudo pela exploração de um casino. Quer dizer, é isso que eles fazem, portanto, muito longe da caça e da pesca dos heróis do Fenimore Cooper. Menos romântico, embora seja possível que provavelmente mais rentável. Mais Muito rentável. bem, e é assim com estes moicanos que terminamos mais este episódio de E o Resto da História. Até para a semana.